Oi, brasilianíssimos! Hoje, o Viver na Itália vai falar para vocês do sistema de saúde italiano e de um assunto muito específico, família. Como ter um filho na Itália. Como foi ter descoberto, né, essa gravidez e o pré-natal, todo o tratamento, porque assim, para algumas pessoas, né, principalmente os brasileiros que estão em casa, de repente até no Brasil e querem vir morar na Itália e não sabem, a gente quer saber como é o tratamento de uma grávida na Itália. Obrigada pelo convite. Então, Isília, Imagina. No caso, eu tenho que dizer que me sinto muito satisfeita com o pré-natal aqui na Itália. Mesmo porque não é a primeira vez, obviamente, que eu utilizo o sistema sanitário italiano. A mim já é captado outras vezes, umas 2 vezes que eu me senti mal, três vezes que eu me senti mal e eu me recorri ao sistema sanitário de emergência e fui atendida, eu não direi bem, mas extremamente bem, ok? Então, com relação vamos partir diretamente para a gravidez. Com relação ao pré-natal, eu obviamente optei por um ginecologista particular, porque obviamente já me seguia já há tantos anos, então eu preferi continuar sempre. Mas eu estava fazendo sempre os exames de sangue, porque eu conseguia pegar o resultado online. Olha que coisa maravilhosa. Os exames de sangue você estava fazendo aonde? No hospital? No hospital. O hospital é aqui próximo da minha casa, em torno de 6 minutos sem engarrafamento. Com engarrafamento, eu acredito que 15 minutos mais ou menos, depende também do horário. Mas era gratuitos esses exames? Não, eu pagava o ticket, que aqui seria a receita rosa. De quanto é esse ticket? Depende da gravidez, do tempo da gravidez. Eu, por exemplo, eu não cheguei a ultrapassar, o máximo que eu cheguei a gastar foi 75 euros, 78 mais ou menos. Mas eram exames mais específicos? Ou era de sangue? São exames de acordo com a gravidez, então são exames muito mais específicos. E eu, como não sou imune à toxoplasmose, eu tinha que repetir todos os meses, até eu completar o 9º mês, que inclusive já completei. E, obviamente, quando eu fui me informar para fazer no particular, eu não ia gastar menos do que 220 euros. Uau! Os primeiros exames, os primeiros. Então, pensa que os primeiros exames eu gastei em torno de 50 euros e alguma coisa, quase 60. Mas isso fazendo pelo hospital? Fazendo pelo hospital. Ah, com ticket, né? Só com ticket. Hospital público, tá, gente? Exato, hospital público, obviamente. Então, eu não gastei mais, não cheguei a nem pagar 60 euros. E fiz uma maré de exame, uma bateria de exames. E depois disso, obviamente, eu tinha que repetir alguns exames todo mês. Por exemplo, da toxoplasmose, não? Porque eu não sou imune. E eu tive que repetir. E já no caso de outros exames, como a ecografia mensal, porque vamos deixar claro... Ecografia é a ultrassom da gente no Brasil. Assim, porque a gente, quando mora aqui Meu na Deus Itália, do céu. já fica nessa mistura. Eu peço desculpas, porque eu vou ficar trocando de vez em quando algumas palavras, mas espero que Cecília consiga corrigir. Então é o seguinte, aqui pelo sistema sanitário, praticamente tem direito, quem faz o pré-natal diretamente no consultório ou diretamente no hospital, tem direito a 3 ecografias na gravidez. Porém, obviamente, pode fazer também, dependendo do tipo de gravidez, pode fazer todos os meses, mas é o médico que vai dizer, de acordo com a situação da gravidez. Se é uma gravidez saudável, só vai seguir o protocolo de 3 ultrassons. Sim. Já no caso, se é uma gravidez de risco, os exames são gratuitos, Atenção, não paga nada. Olha que coisa boa. Quer dizer, coisa boa não, né? Ninguém quer ter uma gravidez de risco, mas no caso, quem tem essa gravidez de risco tem direito a fazer tratamentos gratuitos na Itália. Exato. Então, tem prioridade quando chega ali. Eu, por exemplo, quando eu ia para o hospital para fazer exame, eu tô bem, apesar eu tô com a barrigona linda, maravilhosa. Eu pegava a fila normal. O número
normal, como todo mundo lá, Sem prioridade. sem prioridade. A única prioridade que eu tive direito foi quando eu fui fazer o exame de glicemia, porque é um exame que demora muito, 2 horas, entendeu? Mas para quem tem a gravidez de risco, tem prioridade. E no caso é um outro tipo de número, no caso na receita vem escrito M50 sempre, do começo até o final, quando chega ao parto. Então, não paga nenhum tipo de exame, nenhum. Todos os exames são gratuitos. Na gravidez de risco. Exato. Mas não paga nem o ticket? Não. Ah, interessante. Já no meu caso, uma gravidez saudável, Graças a graças Deus, a né? Deus, minha filhinha é saudável. Obviamente, de acordo com cada mês que eu vou repetir os exames, eu vou no meu médico de base, porque o meu ginecologista, que é particular, ele me dá a lista dos exames. Com aquela lista, eu vou no médico de base e ele me prescreve com a receita rosa, que é o ticket, e eu vou e faço com um valor reduzido. Se eu for fazer, obviamente, particular os exames, eu vou superar sempre os 200 euros. Ok? Ela está para nascer e vai nascer em qual clínica? Uma clínica que é uma clínica, obviamente, privada, ok? Porém, é uma clínica que tem também a convenção com a ASLA, que seria O Sistema Público sistema de Saúde Italiano. Exato. Então, aí, obviamente, eu não vou pagar nada. Mas e aí, como é que tá a expectativa da família? Vamos falar agora, como foi o primeiro momento? Ai, tô grávida, o maridão, quais foram as primeiras emoções? Eu não sabia que eu estava grávida quando eu descobri naquela época, quando eu descobri 9 meses atrás, porque foi assim, nós já estávamos tentando ter um bebê, nos conhecemos, nos apaixonamos, depois decidimos nos casar e filho a gente decidiu no momento certo. Preferimos primeiro curtir o nosso casamento e depois um filho. E quando a gente Justo, decidiu, né? Depende de cada um. Né? Cada um tem essa foi a nossa escolha. Uhum. Apesar de também ter uma pressão da parte de quem estava em torno da gente, dos amigos, não de quando a gente fazia filho, mas se como nós somos um casal independente, o que a gente não depende do que as pessoas pensam, vivemos a nossa vida independente disso, então a gente decidiu que o momento certo a gente ia chegar pra gente. Foi aí que quando a gente decidiu, obviamente não é que foi assim logo, tivemos qualquer probleminha no caso, porque eu precisei de fazer algumas coisas para poder descobrir se eu tinha algum problema ou não. Fizemos todos os exames, todos os controles e obviamente depois veio fora que eu estava praticamente com um cisto. O tempo passa, eu acabei descobrindo que engravidei depois de 6 meses que eu fiz essa cirurgia para tirar esse cisto. Engravidei, porém eu tive um aborto espontâneo. Depois do aborto, eu fui para o hospital, para a emergência do hospital aqui, perto de casa. Passei 2 dias porque eu não precisei fazer curetagem. Depois de 2 dias... Isso no hospital público? Público. Ah, mas como era a estrutura desse hospital? Como é o hospital público italiano? Agora, a parte que quando eu cheguei lá, foi em torno de, acho que 9 horas da noite. Me atenderam súbito, porque meu marido falou que eu estava sofrendo um aborto. Mas me levaram, porque tem praticamente uma parte da sala para poder eles controlarem, para ver o andamento. E eles sentiram a necessidade de chamar o ginecologista de plantão. E então, você gostou do tratamento que você teve nesse hospital público? Olha, eu não tenho do que reclamar não. Não tenho não, Cília, porque eu desde o momento que, como eu falei, eu já parei 3 vezes na emergência aqui. Não foi simplesmente no hospital diretamente, eu fui para emergência. Uhum. E todas as vezes que eu estive na emergência, eu fui muito tratada, assim, muito bem tratada. Isso é muito bom, Cleide, tudo que você está explicando, porque as pessoas que estão em casa, elas podem saber que mesmo sendo um hospital público, aqui na Itália elas vão ter um tratamento garantido. Agora, claro, também depende da estrutura do hospital, da região, né? Porque em algumas regiões dizem que tem menos médicos, em outras regiões é bem mais estruturado, mas no geral,
funciona. Tem isso também, nos hospitais públicos italianos, digamos assim, que a espera às vezes é bem longa. Então tem que ter paciência se quiser ser atendido de graça, né? Como eu ia fazer uma cirurgia no joelho, o que acontece é que naquele dia minha menstruação não chegou. Eu não estava pensando por nada na gravidez, na possibilidade. Apesar de eu ter uma menstruação muito regular. E aí eu peguei e resolvi fazer esse teste. Quando eu coloquei... Não acredito. Eu pensei, assim, eu fiquei nervosa. Deixei, aí eu trouxe e coloquei ali, da parte, e não sabia como dizer para meu marido. Eu me sentei, minha janta já estava na frente dele, me sentei, não consegui comer toda a janta. Lógico. Aí ele olha pra mim, amor, mas você não comeu quase nada. Eu disse, não, amor, tranquila, daqui a um tempo eu tô com muita fome. Nos sentamos no sofá. Aí eu falei pra ele, amor, eu tenho que te dizer uma coisa. E ele, tudo bem, amor? Aí eu disse, sim, tudo bem, amor, eu só tenho que te dizer uma coisa. Foi aí que eu peguei o exame, eu não falei mais nada. Eu mostrei pra ele. Ele me abraçou e me deu um beijo. A participação dos pais é importante, Ana. É importantíssima, sim. Mesmo porque a mulher precisa se sentir... Segura, tem que se sentir assim, amada. Muito e importante. é uma fase muito complicada no sentido que eu sou uma mulher muito segura de mim e graças a Deus eu tenho que agradecer a Deus que eu tenho um marido maravilhoso. Nós chamamos, não pensar no marido, né? Então... gente, vocês viram o recado, né? Porém, obviamente, tem muitas mulheres que se lamentam do marido e tal. Então, meu conselho aos papais é que eles procurem ser muito, muito pertinho, muito próximo às mulheres quando grávida. Procuram ter compreensão, porque é uma fase que a mulher pode ter, no caso, altos e baixos com o humor. Eu, graças a Deus, tive uma gravidez maravilhosa. Eu não tive problemas de hormônio, de ficar me estressando, nada. Eu tive uma gravidez tranquilíssima. Para as mamães, é que o meu conselho como eu vivi assim, então o meu conselho é esse. Procurem tranquilizar-se. Quando ficarem nervosas por alguma coisa, coloca uma música, dança, assiste televisão, lê um pouco de revista, faz um pouco de pesquisa na internet sobre a gravidez ou qualquer outra coisa. Mas evita de ficarem estressadas por qualquer coisa inutilmente. Procura ter o controle da situação sem ter que estressar os maridos. Meu marido, ele quando chega em casa, ele tem o maior prazer de chegar em casa e me ver. Muito obrigada por essa entrevista. Eu espero que vocês aí de casa, mamães e papais, tenham aprendido alguma coisa sobre a experiência de Cleide em ter um filho aqui na Itália. E vocês também podem ter. E tem várias vantagens também de ter esse filho aqui na Itália, que a gente vai falar nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo. Espero que eu tenha conseguido explicar exatamente assim o que vocês precisam saber. Filho para ter na Itália, digamos que é menos complicado que no Brasil. Eu falo em termos de saúde, não burocracia. Atenção. Ok, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.